Depois dos ataques brutais do Hamas ao festival de música Universo Paralelo em Israel, muitos passaram a questionar o porquê do grupo não ser considerado como terrorista pelo Estado brasileiro. Vamos conhecer um pouco sobre a origem, as ações e as controvérsias que envolvem esse grupo? O Brasil segue, junto com uma série de outros países, segue as posições das Nações Unidas. As Nações Unidas não colocam o Hamas entre grupos terroristas, uma série de razões. No dia 7 de outubro de 2023, aproximadamente 1.500 integrantes do Hamas cruzaram a fronteira entre Gaza e Israel e atacaram simultaneamente 22 locais do país. Era a Operação Dilúvio de Al-Aqsa, o primeiro ataque ao território israelense desde 1948. O ataque ao Festival Universo Paralelo foi o que causou maior comoção mundial. Foram mais de 560 vítimas, muitas delas estrangeiras. Os relatos dos sobreviventes e as cenas insólitas da chegada dos agentes do Hamas de paraglider rodaram o mundo. Esse não foi o primeiro ataque do Hamas contra Israel, e a guerra que resultou dele também não é a primeira. O Hamas foi fundado na década de 1980 como parte da resistência à ocupação israelense aos territórios palestinos, que se estende desde 1967. Ele foi criado em 1987, durante o início da primeira intifada, o levante palestino contra a ocupação israelense da faixa de Gaza e da Cisjordânia, que inclui também Jerusalém Oriental. Desde a sua criação, o Hamas tem ligação com a Irmandade Muçulmana, um grupo fundamentalista islâmico. The Hamas founder Sheikh Ahmed Yassin was a half-blind, disabled Palestinian cleric and member of the Muslim Brotherhood. O grupo atuava em duas frentes, a militar e a filantrópica. O Hamas tinha um objetivo duplo: empreender uma luta armada contra Israel, que seria efetuada pela sua ala militar, as brigadas Izzedine al-Qassam, e, por outro lado, implementar programas de bem-estar social em Gaza. Mas o Hamas não era o único grupo de resistência palestino. A região já contava com o Fatah, que, ao contrário do Hamas, tinha uma visão secular da sociedade. Enquanto o Fatah defende uma solução de dois estados, com uma Palestina livre, mas sem negar a existência de Israel, o Hamas nega essa existência. No estatuto de sua fundação, o grupo incluiu o compromisso com a destruição de Israel, a quem não reconhece como Estado legítimo. Assim também não reconhece o direito de Israel de permanecer na região. Não há dúvidas de qual grupo é o extremista. Hamas has since killed far more Israeli civilians than any secular Palestinian militant group, and its leaders have been pretty viciously anti-Israeli and even anti-Semitic in their rhetoric. لن نعترف بإسرائيل. لا مكان لكم بيننا ولا مستقبل لكم بين الأمم. إنكم إلى زوال. O conflito, que já era meio que inevitável, foi fomentado por Israel, que ajudou a financiar o Hamas. By empowering Sheikh Yassin and the Muslim Brotherhood, Israeli leaders thought they could divide and rule the occupied Palestinians, play them off against each other, secular nationalists against religious Islamists. Em 2004, ao perceber o erro, Israel lançou um ataque aéreo que resultou na morte de Yassin, o fundador do grupo. Em vez de enfraquecer o grupo, criou um mártir. You can hear the crowds chanting for Hamas, and any idea that this operation would actually suppress or diminish that organization seems to be ill-judged. Em 2006, o braço político do Hamas conquistou 76 das 132 cadeiras do parlamento do país, exatamente metade. Isso aconteceu porque o Fatah, partido moderado, era visto como corrupto por boa parte da população. A briga foi para além das urnas. A vitória do Hamas dividiu os palestinos com os dois grupos rivais se enfrentando em violentos confrontos, que levaram à morte de dezenas de pessoas. No final, Hamas saiu vencedor, expulsando o Al-Fatah dos territórios palestinos. Com isso, o líder do Al-Fatah, Mahmoud Abbas, dissolveu o governo central.
Em consequência, os territórios palestinos ficaram divididos não apenas geograficamente, mas também politicamente, em duas grandes facções. De um lado, a Cisjordânia, governada pela Autoridade Palestina, com o Al-Fatah no poder, e de outro, a faixa de Gaza, que se manteve sob controle do Hamas. Desde então, Gaza é controlada pelo Hamas, mas isso não significa que a maioria dos palestinos, ou mesmo a maioria dos habitantes de Gaza, concordem com as ações do Hamas. Uma pesquisa de opinião realizada em julho de 2023 mostrava 62% dos habitantes de Gaza defendendo a manutenção do cessar-fogo com Israel, metade defendendo que o Hamas deveria reconhecer Israel e 70% defendendo que o Hamas deveria deixar a administração de Gaza. Em outras palavras, não dá para colocar os habitantes de Gaza e o Hamas no mesmo pacote. Os ataques violentos do Hamas não são novidade. Já na década de 1990, o grupo ficou conhecido por promover verdadeiras carnificinas. Como parte de sua luta contra a ocupação israelense, os militantes do Hamas deram início a uma onda de violentos e sangrentos atentados e ataques suicidas, que causaram comoção em Israel e no mundo afora. Só em 1996, diversos ataques suicidas do Hamas em ônibus em Israel mataram quase 60 pessoas. No ano seguinte, os Estados Unidos declararam que o Hamas era uma organização terrorista, e foram seguidos por outros países e também pela União Europeia. E aí a gente vê, já em 1997, vários países classificando o Hamas como uma organização terrorista. Mesmo assim, outros países como Noruega, Suíça, China, Rússia, México, Colômbia e sim, o Brasil, não adotam essa definição. O que acontece é que as Nações Unidas, o Brasil segue, junto com uma série de outros países, segue as posições das Nações Unidas. As Nações Unidas não colocam o Hamas entre grupos terroristas, uma série de razões, por causa de controle, eleição. Sim, o Hamas é eleito, não é que ele se inventou um poder, ele ganha o poder em determinado momento. E olha, apesar de ser inegável a destruição e a crueldade já causada por esse grupo, há vantagens em manter essa posição classificatória. A questão é que a posição do Brasil, ela pode ser por muitos criticada, mas ela permite, Fabiola, também essa possibilidade de poder fazer uma interlocução e um diálogo. Independentemente das suas razões ou da sua classificação, o Hamas é sim o grupo responsável pela morte de muitos civis inocentes, e isso não é, em absoluto, aceitável. Achar uma solução para o povo palestino é urgente, mas isso não pode significar apoiar ações de grupos como esse. É um grupo extremista, claro que é um grupo extremista, ninguém está negando isso, né? Muito obrigada por ver esse vídeo até o final. Você fica agora com o nosso Clube do Fim. Guerra, porque o sorteio da vida nem sempre é a nosso favor. O Hamas entrou também em guerra contra Israel. Esse é o maravilhoso Renato Freitas, deputado estadual aqui pelo Paraná. Renato tem o carinho de toda a equipe Meteoro. Renato, a gente te ama. Acreditam aqui no Brasil de forma até inocente, ao ver, por exemplo, um deputado esticando ali a bandeira de Israel e faixas contra o aborto. Que inocência por um lado até, mas que ignorância por outro. O Renato é ótimo, porque ele é muito incisivo, ele é muito capaz, ele é muito competente, ele é muito articulado, mas ele fala tudo de um lugar, de uma calma, que eu não teria diante desses caras aí não, viu? Toda vez que eu ouço esse cara, eu fico assim tão emocionado, porque esse menino, ele é... Menino não é um homem, esse homem ele é um maravilhoso. Ai, queria ter essa calma. E de todo modo, que hipocrisia. E sabe por quê? Sabe por quê, delegado Tito? Não é nada pessoal. Sabe por quê? Porque em Israel é permitido o aborto.
Eu não estou falando da Israel da Bíblia, eu estou falando um país da ciência, da geopolítica, que se chama Israel. Caraca, o Renato realmente manda bem, né? Soube levar o discurso, né? Levar, falar, apontar todas as coisas e aí falar o óbvio, sim, o óbvio. Porque às vezes o óbvio, o direto, o factual, por incrível que pareça, precisa ser dito. Existe aborto, sabia, deputado doutor Antenor, médico, nosso camarada? As mulheres acima de 40, abaixo de 18, inclusive também as mulheres que têm filho eventualmente fora do casamento. Há uma série de possibilidades de aborto. Mas também em Israel foi descriminalizada a maconha. 15 gramas para baixo não tem criminalização. Israel também tem uma das maiores marchas LGBTI do mundo, a maior do Oriente Médio, inclusive. Muito interessante também, né? Porque a pauta de Israel está sendo encampada no Brasil pela extrema-direita e confluída, né? Há uma confluência entre a pauta de Israel e pautas morais da extrema-direita que não tem absolutamente nada a ver com a guerra no Oriente Médio. Quem entra em guerra com a Palestina não é a Israel da Bíblia. Não tem Davis, não há os sábios e nem os profetas. Há pessoas como Benjamin Netanyahu, comprometido com a mentira. Ele, Benjamin Netanyahu, enfraqueceu o poder legal da Palestina, do território palestino. Enfraquecendo o poder legal, formal, fortaleceu qual poder? O paralelo, o poder do Hamas, o poder daqueles que agem pelo terrorismo. Uma argumentação bastante, bastante sólida, especialmente na sua entrega, né? De forma bastante racional ali, ele estabelece qual é a sua posição. Bom, deputado. Bateu uma salva de palma aqui pro profissional. Somos contra a política de guerra, nós somos pela verdade, e a verdade está ao lado dos oprimidos. Deputado Renato Freitas sabe muito bem do que está falando, porque enfrenta recorrentemente, você veja, tentativas de cassação na Assembleia aqui no Paraná, movidas, obviamente, por racismo. Há que se manifestar, mas não dessa forma. As pessoas brancas, detentoras do poder, acham-se, em sua arrogância e prepotência, no direito de conferir ou não legitimidade à forma com que a gente luta contra o racismo.